Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Lição de número 6 da revista de jovens da editora CPAD, com o tema Os discípulos são comissionados por Jesus. Mais uma lição do primeiro trimestre da revista de jovens da editora CPAD, e este trimestre nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus, e a lição desta semana está baseada no texto do capítulo 10 de Mateus, o chamado e comissionamento dos discípulos de Jesus. E você pode encontrar esse material no site ebdemfoco.com. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira uma diversidade de material para a sua escola bíblica dominical. O nosso texto do dia se encontra em Mateus 10, verso 1, e diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Esta é o cabeçário, Esse é o cabeçário do capítulo 10 de Mateus, onde se trata do chamado dos discípulos e seu comissionamento. E aqui nós vemos já de antemão que Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder, e esse poder era para fazer uma obra muito especial, e aqui está citando expulsar os demônios, repreender as enfermidades, limpar os que estavam doentes de lepras, e enfim, os discípulos receberam um poder muito especial da parte de Deus para fazer prodígios importantes para a expansão do reino dos céus naquele momento. O evangelho deve ser proclamado independente da aceitação ou não das pessoas. A nossa síntese traz aqui uma abordagem que será desenvolvida mais à frente na lição, em relação especialmente ao contexto do que o texto do capítulo 10 vai dizer sobre os discípulos não serem recebidos por algumas pessoas por onde eles passassem, o que é muito natural. Nem todos vão aceitar o evangelho. Foi com os discípulos, foi com Jesus, foi com os apóstolos e tem sido com a igreja em toda a sua história, e não é diferente conosco hoje. O texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 10, versos de 1 a 15, e como de costume eu não vou me deter no texto, mas eu aconselho você a parar um pouco e estudar o texto do capítulo 10, não é só apenas até o verso 15, mas todo o capítulo, e fazer também algumas conexões com os evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas para um melhor entendimento. A nossa introdução. Jesus escolheu e preparou 12 homens para serem seus discípulos. A preparação dos discípulos foi aos pés de Jesus, o vendo fazer. Esta era uma das muitas diferenças de Jesus para os mestres judeus da época, que ensinavam seus discípulos apenas com discursos. Depois de comissionar e orientar quanto à missão deles, o mestre os revestiu de poder para realizarem sinais que comprovariam as boas novas e a chegada do reino dos céus. A chegada do reino dos céus, e este reino vinha com uma mensagem de boas novas, e a mensagem era justamente de que o reino dos céus havia chegado. E claro, este reino não era um reino da terra, mas um reino espiritual, e portanto era absolutamente necessário que os comissionados de Jesus fossem revestidos de poderes sobrenaturais para levar esta mensagem. A missão destes primeiros discípulos era levar a paz a todas as pessoas, O ministério da reconciliação não é paz no sentido de que eles iriam acabar com as guerras, e libertar Israel do jugo romano, mas paz com Deus. Eles iam expulsar os espíritos imundos, iam curar os enfermos e libertá-los de muitos males. O mestre orienta os discípulos mostrando como deveriam proceder ao chegar e ao sair das casas e cidades. Jesus também ensina a respeito das
consequências que sofriam aqueles que não recebem os discípulos e nem escutassem as suas palavras, o que é muito triste e ainda acontece, infelizmente, isso. As pessoas rejeitam o evangelho. São as boas novas, são o presente, é o presente de Deus para uma humanidade decaída, mas infelizmente nem todos têm este despertamento e só Deus sabe a razão. Os 12 discípulos e a proclamação do reino dos céus. Mateus dedica um bom espaço do texto sagrado para trazer um dos principais discursos de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Depois do Sermão do Monte, começa então a segunda parte do Evangelho de Mateus, o Sermão Missionário. É importante nós citarmos aqui, porque o livro de Mateus não é desenvolvido de forma cronológica, mas por tópicos. Então, é sempre bom nós estudarmos o livro de Mateus sobre essa perspectiva, que seus assuntos não estão organizados cronologicamente, mas por tópicos. Antes do comissionamento dos 12 discípulos, Mateus narra uma série de sinais miraculosos realizados por Jesus, Mateus 8 e 9. Ele descreve um total de 10 curas e atos de poder realizados por Jesus e a constatação de que o campo de trabalho, a seara, é grande, mas que poucos são os ceifeiros. Esta é a ideia de Jesus preparando os discípulos para os enviar. Nós vemos a preparação, né? Aqui o capítulo 10 fala do envio dos discípulos, né? Do comissionamento, mas o preparo dos discípulos foi vendo Jesus fazer. Jesus fazia para provar a seus discípulos que o que ele estava os mandando fazer era possível de fazer se eles os fizessem em seu nome. Isso mostra a autoridade de Cristo como Deus. Tendemos a acreditar que os sinais feitos por Jesus, ninguém mais pode realizá-los. Mas Jesus estava capacitando e treinando seus discípulos para milagres ainda maiores. Jesus chamou os 12, os treinou para depois comissioná-los. A preparação dos discípulos não foi no templo, vendo os sacerdotes oficiar, não foi na sinagoga, vendo os mestres pregar, para quem sabe ser igual a eles, ambicionar os púlpitos, mas foi nas ruas, foi em meio ao povo, sentando à mesa com o pecador, dando atenção para o necessitado e preocupando com o pecador integralmente. O comissionamento dos 12. Diferente do judaísmo institucionalizado, Jesus escolhe dentre o povo 12 homens comuns, simples, das mais diversas origens. Manter um grupo de pessoas com conhecimentos e perspectivas tão diferentes em um grupo coeso e eficiente exige esforço, paciência e muito treinamento. O comentador da nossa lição observa que esses discípulos foram enviados por Jesus após um bom período de treinamento, onde eles conviveram com o mestre e aprenderam na prática. E destaca que esse grupo não era um grupo homogêneo, mas diversificado e até antagônico. Por exemplo, nesse grupo havia judeus devotos, havia zelotes, havia publicanos, como o caso de Mateus, e até o avarento e perverso Judas, o traidor. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram a eleição dos 12, mas cada um dá uma ênfase diferente. O que coincide na lista sinótica é que todos começam com Pedro, o líder, e termina com Judas, o traidor. Aí está algumas similaridades, caracterizando, nós vemos de acordo com a história, Pedro como líder da igreja, especialmente como aquele que pregou primeiro para os gentios. Nós vemos como é o caso de Cornélio, o centurião romano. Diferente dos demais evangelistas, Mateus coloca a relação dos 12 discípulos no início de uma sessão a respeito de missões. Depois de um bom tempo juntos, auxiliando Jesus a ensinar, curar e a expulsar demônios,
Agora os discípulos recebem a incumbência de cumprir a missão que lhes foi confiada sem a supervisão direta do Mestre. Olha, Jesus, né, escolheu pessoas bem diferentes, e Mateus mostra Jesus aqui chamando os discípulos e enviando dentro de uma perspectiva missionária, e Jesus escolhe esses discípulos do meio do povo. E essa é uma prova de que ele veio realmente para os doentes, né? Porque pois ao contrário dos fariseus que escolhiam os de famílias mais nobres, Jesus escolheu entre o povo homens simples e até rejeitados, como é o caso de Mateus, que era um publicano, um cobrador de imposto, para ser seus discípulos. Homens comuns que só se tornaram grandes por causa de sua associação com Jesus. E agora esses homens comuns têm a responsabilidade de fazer milagres e pregar o evangelho sem a supervisão do Mestre. Compaixão para proclamar o reino dos céus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 7, 9 e 10. Um dos principais exemplos que Jesus deixou para seus discípulos é a compaixão pelo povo sofrido da Galiléia e sul da Síria. Mateus 9, 35 a 38, onde nós vemos Jesus falando que aquele povo era um povo que estava como ovelha sem pastor. A julgar pela necessidade que a ovelha tem de alguém cuidando delas, e eles estavam como ovelhas sem pastor, certamente estavam numa situação bastante difícil. Compaixão é um termo aqui no texto que o comentador enfatiza, que vem do hebraico, né, hanhamim, que significa amor materno. Este é o amor que os discípulos deveriam ter pelas ovelhas perdidas de Israel. Jesus demonstra que é com esse amor que os discípulos deveriam amar aqueles a quem iriam anunciar o Evangelho. Neste momento específico, a prioridade na evangelização era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra recomendação importante é que os discípulos não deveriam se preocupar em levar bens materiais ou riquezas. Quem está trabalhando na seara do mestre deve agir como um soldado, pois quando o combatente é convocado e vai para uma guerra, ele só pode carregar suas armas e o essencial para a sobrevivência. É muito importante isso aqui, porque nós precisamos entender que os discípulos foram enviados por Jesus e eles foram advertidos a não levar coisas das quais eles pudessem se distrair, das quais eles pudessem se apegar. E também uma ênfase de que todo trabalhador é digno do seu salário. Nós vemos aqui que Jesus ensina que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Sinais e milagres acompanham os comissionados. Os discípulos recebem poder. Aprendemos com Jesus que quando o líder investe em seus subordinados e estes cumprem sua missão com êxito, o líder que os instruiu também é honrado. É isso mesmo, Jesus investiu nos discípulos e esperava que eles cumprissem a missão com êxito. Nós, quando investimos na obra de Deus, nós, quando seguimos os passos do nosso mestre e com afinco, com determinação,
buscando nos qualificar, é claro, para que o êxito da missão seja alcançado, certamente a honra que o nosso querido e amado Mestre Jesus merece será dada a ele. E este é o segredo da boa liderança: investir e treinar bem os liderados. Todo liderado um dia pode se tornar um mestre, e é importante, esse é um aspecto importante, onde as igrejas hoje em dia têm muito investimento em festas, em construção de templos, e pouco investimento na formação de pessoas. O exercício da boa liderança é investir sem dúvida nos seus liderados, porque o êxito será sem dúvida certo. Mateus afirma que Jesus deu poder aos discípulos para expulsar os espíritos imundos e curar toda espécie de enfermidade. A autoridade para realizar os sinais foi transferida de Jesus para os discípulos. Eles receberam o poder diretamente do Filho de Deus como parte integrante do plano divino de anunciar a salvação. Olha só, a salvação que os discípulos estavam anunciando não era a salvação do jugo de Roma, que é importante nós citarmos, mas salvar o homem do jugo do pecado, salvar o homem das garras de Satanás. Os discípulos, assim como nós hoje, estavam enfrentando uma batalha espiritual, por isso era absolutamente necessário que eles recebessem poder divino. Nós, quando formos fazer a obra, nós temos que ter essa perspectiva em mente. Nós não podemos simplesmente sair por aí para tentar fazer a obra. Nós não temos que nos preocupar apenas em buscar conhecimento teológico. Nós temos que estar em completa oração para receber poder de Deus, para enfrentar as barreiras, os desafios do ministério. Haja vista o ministério ser também uma batalha espiritual. Os 12 receberam uma grande responsabilidade acompanhada de uma grande honra. O serviço cristão não é uma mera obrigação religiosa, mas uma honra, porque é servir ao nosso Mestre. A mensagem dos discípulos deveria ser a mensagem de Jesus. A pregação dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus, mas além da mensagem do reino, eles necessitariam atender 4 imperativos: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. É absolutamente compreensível e necessário que os discípulos transmitissem a mesma mensagem de Jesus. Eles aprenderam com Jesus a mensagem de Jesus, eles aprenderam com Jesus, ouvindo Jesus falar do reino de Jesus, do poder de Jesus. Enfim, Jesus estava os enviando para fazer a missão de Jesus, então eles não poderiam, em hipótese alguma, falar outro evangelho, transmitir outra notícia, senão aquilo que Jesus já havia os ensinado. De igual modo, nós devemos aprender com Cristo para anunciar a mensagem de Cristo. Nós temos por aí uma enormidade de falsos evangelhos, porque as pessoas estão aprendendo com homens, aprendendo em filosofias, vãs filosofias, em ideologias, e não na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Como representantes de Cristo, os discípulos estariam desafiando o poder imperial, romano e religioso e correndo perigo. O cristianismo tem esse poder de desafiar os governos, porque é o governo de Cristo contra todo o governo humano. E quem se dispõe a pregar o evangelho, a levar as boas novas, sem dúvida, será perseguido nas mais variadas formas. Acompanhar Jesus de perto e ser um discípulo era um privilégio e uma honra, mas também exigia disciplina e responsabilidade. É claro, a obra de Deus não pode ser feita de forma negligente, não pode ser feita de forma de qualquer forma, mas precisa haver sim responsabilidade, disciplina, porque tempo é algo muito importante na obra de Deus. Por isso o mestre relaciona uma série de recomendações a seus discípulos dispostos a proclamar o evangelho. Certamente, desde da mensagem que eles deveriam falar, desde o que eles iriam fazer, ao que eles deveriam levar ou não levar, Jesus
instruiu os seus discípulos, recomendou os seus discípulos justamente para que eles não perdessem tempo, para que eles focassem, para que eles fossem disciplinados, tivessem total responsabilidade para com a missão em questão. Os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio. Os discípulos haviam recebido poder para realizar sinais em nome de Jesus, mas também receberam uma advertência séria, pois não poderiam usar o poder recebido em benefício próprio. Eles receberam poder de graça e de graça deveriam anunciar o reino dos céus. Esta é uma advertência que precisa estar presente. Deixa eu voltar aqui no nosso texto. Esta é uma advertência que precisa estar presente nos nossos dias hoje. Nós vemos por aí uma enormidade, está cada dia pior, pessoas fundando denominações de todos os jeitos aí, sem nenhum critério, só por ambição, e usa o nome de Deus para poder, como diz certos críticos, vendem pedaços no céu sobre os mais absurdos pretextos só em nome de Deus, só para ganhar dinheiro. Os discípulos de Jesus não devem ter como objetivo o benefício próprio, mas usar o poder que Deus dá para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Nem todos aceitam a mensagem do reino. A paz de Deus. Os discípulos são recomendados a oferecer a paz de Cristo a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. No contexto, a casa considerada digna é aquela em que o proprietário recebe voluntariamente a oferta da paz por meio do Evangelho. Olha, os discípulos foram recomendados, eles foram instruídos por Jesus a chegar em todas as casas das ovelhas perdidas de Israel. Aqueles que o recebessem, certamente ali eles iriam ficar e seriam abençoados, mas aqueles que não recebessem, aqueles que rejeitassem, eles certamente, os discípulos certamente não teriam nenhuma responsabilidade sobre o julgamento final daquelas pessoas. Nesse caso, se convidado, o discípulo deveria entrar e se hospedar o tempo necessário para anunciar as boas novas. Enfim, aquela casa que abrisse as portas para o discípulo, abriria as portas para a salvação. Na cultura atual é difícil entender essa prática de se hospedar pessoas desconhecidas, mas na época de Jesus era algo bem comum. O fato de depender da boa vontade das pessoas para se hospedar de forma gratuita na casa de um desconhecido também exigia humildade dos discípulos. Realmente hoje não é uma prática muito comum como era na época de Jesus, até pelo tempo em que vivemos. E aqui também o fato de depender da vontade das pessoas para se hospedar de forma gratuita na casa de um desconhecido também exigia a humildade dos discípulos. Hoje em dia nós vemos, por exemplo, muitos pregadores que vêm nos congressos aí, que eles exigem exclusividade, quase que precisa fechar o andar de um hotel só para ele. É uma coisa absurda, uma arrogância, uma vaidade tremenda, mas talvez Jesus estivesse falando isso aqui para os discípulos justamente para que eles não se sentissem estrela, para que eles não mudassem o foco da glória. A glória é sempre para Cristo. Infelizmente, nós temos isso aí. Hoje em dia, os pregadores, cantores já não querem mais se hospedar na casa do pastor. Eu não digo nem na casa de desconhecido, mas na casa do pastor da igreja, na casa de um irmão da igreja. Não querem de forma nenhuma, mas querem estar em hotéis luxuosos. Infelizmente, é para isso que nós estamos caminhando. Por isso, a necessidade da ação do Espírito Santo na vida daqueles que realmente estão comprometidos com o reino dos céus. É claro que aqui eu não vou aconselhar ninguém a receber pessoas desconhecidas na sua casa, mas como o comentador diz aqui, a necessidade da ação do Espírito Santo na vida daqueles que
realmente estão comprometidos com o reino do céu, né? Há uma necessidade para que as pessoas tenham esse discernimento, porque tanto no sentido de receber a pessoa certa, de receber de forma coerente, como de não cair também na lábia de aproveitadores. Lidando com a rejeição. Jesus orientou os discípulos mostrando que algumas pessoas iriam rejeitar o evangelho e ignorá-los. O próprio Jesus era um exemplo de rejeição e submissão a situações de humilhação. Também era um exemplo a ser seguido, pois não desanimava diante dessa dificuldade e mantinha seu propósito de fazer a vontade de Deus. É claro que o mundo vai rejeitar a mensagem do evangelho, porque é uma mensagem que confronta o sistema maligno que o mundo está inserido, né? É claro que o mundo vai rejeitar. É claro que governos vão rejeitar a mensagem do evangelho. É claro que líderes religiosos, que uma diversidade de pessoas vão rejeitar. Porque a mensagem do evangelho confronta o pecado, confronta a vaidade, confronta o orgulho. Enfim, a mensagem do evangelho vai confrontar essas pessoas e vão tocar naquilo que é mais importante para eles, que é o seu ego, a sua vaidade. E por isso é um risco para aqueles que pregam o evangelho. Mas nós não devemos temer, pois a Bíblia diz que é melhor temer aquele que mata tanto o corpo quanto a alma do que aqueles que só matam o corpo, né? A igreja não deve temer de modo nenhum, porque nós perdemos a nossa vida aqui, ganharemos no céu. No versículo 14 aparece uma expressão que não é costumeira à cultura contemporânea, e diz o versículo: "E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés." Tal declaração é uma forma de demonstrar que o proprietário da casa visitada que rejeitou o evangelho é responsável pela sua atitude. Me lembro aqui do profeta Ezequiel, que Deus diz para ele que ele era uma atalaia, e faz lá aquela explicação da pessoa que estiver no erro, mas se ele fosse lá e corrigisse aquela pessoa, e aquela pessoa se arrependesse, se convertesse do seu erro, ela seria salva. Mas se tivesse uma pessoa no erro e ele fosse lá e conversasse com essa pessoa, confrontasse, repreendesse, e ela não aceitasse, não se arrependesse e morresse no seu pecado, ele estaria livre de qualquer responsabilidade. É mais ou menos nesse ponto aqui onde hoje nós podemos ver isso. Se você prega o evangelho, você vai a qualquer lugar, em qualquer pessoa, e prega o verdadeiro evangelho, e essa pessoa não aceita o evangelho, e se ele morrer sem Cristo, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, porque o evangelho foi pregado. Jesus estava preparando os discípulos para que eles aprendessem a lidar com as rejeições sem se magoarem e perderem o propósito, pois cada um é responsável pelas suas escolhas. É importante realmente isso, né? Nós já falamos sobre isso, e o conselho que fica aqui é para você que prega o evangelho, nós que pregamos o evangelho, sempre ter a nossa mente focada nessa perspectiva de que o evangelho é de Cristo e as pessoas estão em uma situação de pecado, de domínio do pecado. Então o evangelho vai confrontar essas pessoas e elas nem sempre vão receber, vão rejeitar, mas isso é natural. O importante é ser aceito por Cristo. Não desanime diante da recusa das pessoas. O crente não deve desanimar quando as pessoas rejeitarem a pregação do evangelho. Não devemos desanimar, porque o evangelho é de Cristo, é tudo no seu tempo. Quem rejeita hoje pode aceitar amanhã, pois as pessoas mudam, as condições e as experiências também. É tudo, né? O Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo, então nós devemos sempre continuar. O que nós devemos é continuar anunciando o evangelho. Se a pessoa vai aceitar ou não, no tempo certo, o Espírito Santo vai convencê-lo e ele aceitará. Quem convence o homem do pecado, da justiça divina e do juízo é o Espírito Santo. Exatamente o que eu disse. Nós não devemos nos preocupar, nos desanimar diante da recusa das pessoas, porque nós não temos, como diz
o teólogo Dias Pabon, nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém. Nossa responsabilidade é de anunciar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa, nós vamos continuar pregando e orando por essas pessoas, que é o que cabe a nós, somente anunciar o plano da salvação e orar pelos enfermos e oprimidos do diabo. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, haverá pessoas que nunca aceitarão a mensagem da salvação. O crente não pode mudar ninguém e nem impor a salvação às pessoas, mas oferecê-la gratuitamente e com amor, sempre amorosamente, pregando o Evangelho, sem mistura, de forma simples e humilde, mas esperando que Deus faça o trabalho de convencimento através do Espírito Santo. Não é a nós que está aferida esta responsabilidade. Nossa conclusão. Nesta lição aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. Toda missão precisa de capacitação. É loucura, insanidade, irmos para uma missão, seja ela qual for, até mesmo de evangelizar um bairro, quanto mais de ir para uma missão mais extensa, sem capacitação. Precisamos capacitar de acordo com a necessidade de cada lugar que formos fazer missão. O mestre outorgou o poder aos discípulos para que esses fizessem os mesmos sinais que ele fazia. No entanto, Jesus recomendou aos discípulos que não usassem esse poder em benefício próprio, mas sempre a favor do reino. O reino é de Cristo, ele é o rei, e o poder é dele, e a mensagem é dele, e o poder é para o engrandecimento dele e do seu reino, nunca do nosso. Aprendemos também que Jesus orientou os discípulos a alcançarem primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele os advertiu de que nem todos aceitariam a mensagem do reino, pois a responsabilidade da escolha é pessoal. Quem convence? Tem o homem a sua parte na escolha e a responsabilidade de convencimento do Espírito Santo, mas nunca de quem prega. Nós temos aqui as nossas perguntas, eu não vou me deter nas perguntas, como de costume o meu conselho é apenas que você faça aí o uso desse mecanismo para otimizar a sua aula, ter um pouco, talvez, uma melhor acentuação no aprendizado dos seus alunos, mas você fará este uso e eu não vou me deter por uma questão de tempo. Então, nós estamos chegando ao final do nosso comentário, né? Deixa eu voltar aqui. Atenção, se você adquiriu esse slide fora do site oficial do ebdinfoco.com, saiba que ele foi pirateado. O EBD em Foco não autoriza a venda e a distribuição dos seus slides PowerPoint fora da sua plataforma. Se você quer ser abençoado e quer ajudar o EBD em Foco a crescer cada vez mais, então vá ao ebdinfoco.com. Não distribui, não aceite a distribuição destes slides sem ser pelo site oficial do ebdinfoco.com. Bom, chegamos ao final do nosso comentário desta semana. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse www.ebdinfoco.com e confira uma diversidade de conteúdo para a sua Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.